a respeito da agenda de hoje. Vamos conversar, ou vamos tentar manter o tema o mais afastado de discussões técnicas, bem simples, com dois representantes da delegação da América Latina, Alejandra e Larissa, que já participaram nas duas negociações do acordo de plásticos que tivemos até agora. A primeira negociação foi no mês de novembro do ano passado, depois em Punta del Este, Uruguai, e em maio foi a segunda rodada em Paris. O encontro de hoje vai ser dividido em três partes. A primeira, sobre um contexto e a história do Tratado das Negociações com Alexandre. Depois, Larissa vai falar sobre um dos pontos mais importantes até agora. Aqui, como viram no vídeo, é o rascunho zero. E aí vamos analisar os pontos bons, os pontos ruins desse rascunho zero, a partir das organizações civis. E também vamos voltar a Alejandra aqui, vai contar um pouco e com ela vamos saber como podemos utilizar esse rascunho zero como ferramenta nos nossos próprios países. Então, vamos começar dando as boas-vindas a Ale. Não, não, Natália, não é essa a apresentação, é esse slide, sim, sim, aí. Então, vamos começar com a Alejandra. Alejandra é assessora em plásticos e sedentária, faz parte da Rede de Ação pelos Direitos Ambientais, RADA, de Temuco, Chile, e colabora também na Aliança Lixo Zero, ou Basura Zero, né? Ela nos acompanha de Temuco, no Chile, e ela vai esclarecer alguns pontos que têm a ver com o contexto, vai responder o que é o Tratado, o Acordo de Plástico, quais são os objetivos de Gaia no acordo, como se desenvolveram as duas negociações primeiras e o que significa ser um observador dentro desse processo. Então, Ale, passo a palavra. Muito obrigado, Camila. Olá a todas e todos. Eu dei um cumprimento no povo Mapuche, que é o habitante originário desse habitante onde eu moro. E como já falei, Camila, estive envolvida no processo do Tratado, o Acordo do Plástico, dos seus começos, praticamente, né? E, bom, para começar, é um processo que está sendo desenvolvido do ano passado, quando no mês de março de 2022, a Assembleia das Nações Unidas pelo Meio Ambiente adotou um acordo para começar a redigir o texto de um instrumento legalmente vinculante para deter a contaminação pelos plásticos. E esse acordo ou convenção inclui um mandato para a formação de um INC, que é uma sigla que significa Comitê Intergovernamental de Negociações. Esse Comitê Intergovernamental de Negociações são os países membros da Assembleia das Nações Unidas pelo Meio Ambiente que se reúnem para negociar o texto deste instrumento. Este INC deve se reunir 5 vezes e, nesses 5 encontros, chegar a um texto pronto para sua adoção no final de 2024, não, 23. 24, sim, sim, estamos agora em 2023. No final do próximo ano, deveria estar o texto pronto para a sua adoção, né? E essa adoção deveria ser a começos de 2025. Então, nesse processo de redação, já aconteceram 2 reuniões desse Comitê Intergovernamental. A terceira será agora no mês de novembro deste ano, no Quênia. E já existe um rascunho do texto deste instrumento. Nós, a partir das organizações cidadãs de Gaia e muitas outras membros de Gaia, como a Rede pela Ação dos Direitos Ambientais, organizações na qual eu trabalho aqui de Temuco, da Araucária no Tumaco, no sul do Chile, participamos nesse processo como observadores e observadoras
porque as negociações são dos governos. y las reuniones del E as Comité reuniões do Comitê Intergubernamental de Negociaciones Intergovernamental de Negociações são espaços onde os representantes dos governos expresar vão sus manifestar posiciones os seus pontos de sobre los vista distintos temas sobre os diferentes que debe temas abordar que este tem que instrumento. tratar este instrumento, ou Y en incluir esos este instrumento. E espacios nesses espaços, son los gobiernos los que tienen são os governos aqueles que el voto. têm voz e Nosotros las voto. organizaciones Nós, como vamos y organizações, tomamos nota de qué es lo que fazemos essas opina cada anotações sobre o que gobierno, en qué opina cada circunstancias governo, em que posição está el está gobierno, cada si quieren que governo, sea se quer un acuerdo que vinculante seja um acordo o quieran vinculante ou querem que de manera sejam as voluntaria, principais medidas si a quieren nível que se voluntário, renueve se el querem ciclo que de vida seja completo de tratado los o ciclo de plásticos vida de completo dos plásticos a partir da matéria-prima extração virgen o de quieren que matéria-prima renueve virgem, ou se só la querem basura analisar plástica. o manejo do lixo plástico. Então, Y todos esses assuntos vamos nós vamos e analizando observamos, y fazemos en nossas función de anotações, eso es en que e decidimos conforme essa negociar informação, con aí los surgem as nossas representantes. participação com Vamos os entonces representantes y dos governos. Então, les nós vamos presentamos e cuáles son apresentamos nuestras quais opiniones de são as estas nossas organizaciones, opiniões a partir qué das esperamos organizações, o tener que de la ciudadanía, esperamos, né? qué A partir queremos, da qué cidadania, o que necesitamos, queremos, o que cuáles son nuestras precisamos, opiniones quais são as técnicas sobre nossas los opiniões temas técnicas sobre alguns y temas tratamos de e tentamos, influir então, lo más de posible en influenciar o las máximo posiciones y possível nas opiniones posições e de los gobiernos. opiniões Y esto lo dos hacemos tanto governos. a Isso nivel fazemos tanto a de nível organizaciones de para organizações, cada né? país. Para Por cada ejemplo, país. entonces, Por mi exemplo, organización então, a minha organização, ou Chile Aliança de Lixo Zero no Chile, ou Basura Zero no Chile, tenemos em reuniones con espanhol, representantes del temos gobierno de reuniões com Chile representantes do governo do Chile, y otras e organizaciones dessa con forma outras representantes organizações, as do de Brasil com Argentina os seus también governos, da Argentina y também, hacemos mas também fazemos presentaciones en conjunto apresentações a nivel conjuntas latinoamericano. a nível da Hay América muchas Latina, por organizaciones exemplo, latinoamericanas de que todas as son miembros organizações da de América Gaia Latina que somos membros de haciendo Gaia. seguimiento Estamos al proceso del fazendo ou tratado. Hacemos acompanhando esse tanto processo sobre o las tratado, né? dinámicas a nivel Fazemos tanto essas país, dinâmicas a nível de como país, también como dinámicas a também nivel dinâmicas a de nível América da América Latina. Latina. E aí En também las participamos reuniones de nas los reuniões países do de grupo de América países da Latina y el América Caribe, Latina e o Caribe, donde nosotros BRULAC, pedimos onde nós que nos den los pedimos espacios que ahí nos de deem os participación en estas espaços de reuniones, participação nessas damos reuniões, tiempo para que hablar, também nos entregamos permitam documentos, falar, entregamos pedimos que documentos, nos permitan pedimos estar que en las permitam reuniones para escuchar las presenciar as posiciones reuniões de los para escutar as posições dos países. países e En tudo las isso. sesiones de Nas los INC, sessões en las dos plenarias, INCs, nas también a plenárias, los observadores também y aqueles observadores e para hacer observadoras, podemos pedir declaraciones, pero son espaços espacios para súper fazer restringidos declarações, mas são espaços bastante que restritos. la verdad es que la E a Secretaría verdade é que a no tiene la secretaria obligación não de tem a incorporar obrigação de entonces incorporar os assuntos que decimos nós nosotros, manifestamos, né, nesses además de espaços. súper Por isso, importante, além de muito que importante, hagamos todos los esfuerzos posibles é para fazer todos os esforços influir possíveis para que as nossas opiniões en las opiniones realmente de los países. influenciem as opiniões dos Y los países documentos que los e os países documentos entreguen também en el proceso. que ¿Qué os es lo que países vão queremos entregar no processo. desde O que Gaia queremos desde como Gaia organización, como como red organização e como de rede organizaciones? também de La organizações. verdad es que es E una aqui a lista verdade é que uma súper lista extensa. bastante extensa de En coisas, né? resumen, Mas, resumindo, podríamos decir que poderíamos un punto dizer que um fundamental ponto es fundamental que este é acuerdo, que que este este acordo, que documento este documento legal sea legal vinculante seja para que los vinculante, ou países seja, que os tengan la países obligación de tenham cumplirlo obrigação de una vez cumprir que lo firmen y lo após ratifiquen, assinado e ratificado, especialmente que de tenha a implementarlo obrigação de en sus países, implementar a nível en de cada metas país e de establecidas a cumprir nivel global, metas ou alvos que determinados a además nível global, este né? tratado Também seria internacional interessante que esse se tratado preocupe internacional se por preocupe de toda tratar la cadena toda completa a cadeia de completa existencia del de plástico existência do desde la extracción, plástico, desde a extração da para su matéria-prima fabricación, para a sua para sus fabricação, hidrocarburos, que são os hasta hidrocarbonetos, que el até plástico se termina que o transformando en plástico basura termina con se transformando em gerenciar lixo e a forma de que gerenciar esse lixo, né? Que aborde esse cada una instrumento de las trate etapas cada uma de das la cadena fases de destrucción del
dessa cadeia de destruição do plástico. Se chama muito como ciclo de vida, mas não é cíclico e também não gera vida. Por isso eu digo cadeia de destruição, porque também provoca grandes, severos danos ambientais, sociais também, à saúde das pessoas e do ambiente em cada uma dessas etapas. Então, esse tratado deve se preocupar de tratar cada uma dessas fases da cadeia de destruição do plástico. Também é muito importante que esse tratado reduza drasticamente a redução dos plásticos, que sabemos que hoje em dia é uma produção que cresce de forma exponencial e que cresce não em função das necessidades das pessoas, mas em função das necessidades das grandes indústrias, da indústria petroquímica, que quer continuar vendendo os hidrocarbonetos, apesar dos acordos que existem de abandonar, né, esses combustíveis fósseis para a produção de energia, isso para cumprir com as metas dos acordos sobre clima, o Acordo de Paris, a Convenção de Paris, que estabelece uma meta de permitir que o aquecimento global chegue apenas a 1,5 graus Celsius, e para cumprir isso, os produtores de hidrocarbonetos já não vão poder vender os hidrocarbonetos para produzir energia, por isso que eles estão destinando os hidrocarbonetos para a produção de plástico. Por isso é que nós temos cada vez mais plásticos dando voltas no planeta. Não só é necessário que se detenha, que pare a produção, mas também que se reduza drasticamente em função de duas coisas. Primeiro, em função de respeitar os limites planetários. E isso significa que a produção de plástico tem que ser reduzida de forma tal que o plástico gerado, primeiro, permita alcançar a meta de parar o aquecimento global até 1,5 graus, e sabemos que o plástico é fabricado a partir dos hidrocarbonetos, então os plásticos concorrem com o uso dos hidrocarbonetos no orçamento de carbono, ou seja, quanto carbono, quanto petróleo podemos utilizar para conseguir cumprir com a meta de 1,5 graus de aquecimento global e para respeitar os limites planetários quanto a quantas substâncias químicas, quanta poluição pode gerenciar o planeta sem destruir a biosfera, os ciclos vitais. E, no fundo, ainda estamos vendo qual é a redução que permitiria respeitar os limites planetários, mas algo muito básico que podemos dizer e que deveriam ser eliminados todos os usos descartáveis do plástico, deveria se reduzir a produção de plásticos e se devia reduzir aos produtos essenciais. Então, deveríamos desenvolver uma série de critérios para definir quais são os usos essenciais do plástico e que níveis de produção de plástico vamos permitir. Também algo fundamental que devemos considerar é, tanto nas metas de redução da produção de plástico, quanto na abordagem à cadeia completa de destruição do plástico, é a proteção dos direitos humanos, porque sabemos que o plástico, desde a sua extração da matéria-prima virgem para a sua fabricação, passando pelas fábricas de plástico, também pelo uso que é dado ao plástico, quando o plástico é descartado e é reciclado, ou é usado como lixo, ou é degradado no ambiente, todas essas etapas danificam, prejudicam os direitos humanos, principalmente dos setores mais vulneráveis da nossa população. Então, é muito importante considerar o respeito e proteção dos direitos humanos como um objetivo desse instrumento. E, em função disso, também que sejam estabelecidas as metas. Também queremos que haja uma abordagem de lixo zero, não apenas que seja proibido o uso de plástico descartável e seja trocado por outro material que também seja descartável.
Sabemos que se usamos papel ou algum material que seja fabricado a partir de algas, por exemplo, isso mesmo é feito o mesmo nível ou escala em que se faz com o plástico, vai gerar grandes problemas, sobretudo naqueles lugares onde é produzido, e então não basta substituir o plástico por outro material, e sim ter outros sistemas de produção dos bens, sistemas de preenchimento, reutilização, venda a granel, produção em nível local, consumo em nível local e, no fundo, ter uma abordagem lixo zero para a implementação das soluções e alternativas ao que está acontecendo atualmente com o uso do plástico. Também precisamos que seja eliminado o uso de químicos de preocupação na fabricação dos plásticos, que não se incluam falsas soluções como forma de manejo de resíduos plásticos, como incineração, pirólise, reciclagem química, os bônus de plástico, que é um esquema similar aos bônus de carvão, que são utilizados para tentar reduzir os gases de efeito estufa, que não serviram mais do que para que continuem aumentando os níveis de gases de efeito estufa. Se usamos a mesma fórmula para reduzir a produção de plástico, sabemos qual será o resultado. Os bônus de plástico também são considerados falsas soluções e não têm que estar incorporados dentro das respostas a esse tratado. Uma decisão justa para os setores que vão ver que vai ser difícil seu trabalho como recicladores e recicladoras de base, tem que estar incorporado nas negociações e possam pensar e planejar como se adaptarem a novas condições que vão ser geradas quando simplesmente o tratado, e que essas novas formas de trabalhar sejam decididas com os setores que vão ver o seu trabalho dificultado, não que se lhes imponha essa situação. Então, isso que nós precisamos, que sejam estabelecidas fórmulas de transição justas, principalmente para os recicladores de base, pessoas que trabalham com plástico em geral, e que existam metas vinculantes, obrigatórias de cumprir para todos os países que assinem e ratifiquem o tratado. Em resumo, é isso que esperamos desse processo. Obrigada. Muito obrigada, Ale. O tema, com certeza, é para 3 horas conversando, mas o contexto aqui era o que nós queríamos colocar e apresentar às pessoas que nos acompanham hoje, que fiquem empolgadas e que façam eco dessas considerações nas decisões. Cada decisão a tomar deverá ser considerada, discutida, brigar cada ponto e cada vírgula que vai ter esse tratado sobre plástico. Obrigada e parabéns, Alejandra. Vamos agora continuar com Larissa, que está... Onde está, Larissa? Oi, bom dia, boa tarde. Natália, pode trocar a apresentação, por favor? Enquanto isso, vou apresentar a Larissa, que é advogada, e não só advogada, dentro das negociações do INC, também trabalha como tradutora, porque traduz todos os temas técnicos e aquilo que não conseguimos entender, não somos advogada, é tradutora como advogada, então ela faz parte da iniciativa Malequitos Plásticos, e Larissa também é corajosa. Tenho que dizer que é muito corajosa, porque ela é aniversariante. Ontem foi seu aniversário e está agora conectada desde cedo, bem cedo no seu país. Cumprimentos, saudações, carinhos.
Nunca é fácil acordar e estar presente num lugar como esse depois do aniversário. Ele vai nos contar o que é o rascunho, que ponto é bom, que ponto é ruim, desse ponto de vista das organizações da sociedade civil, principalmente da América Latina, como vai ser abordado o rascunho nas próximas negociações e o que poderíamos esperar desse próximo documento. Obrigado, Larissa, por estar aqui. Obrigada, Cami. Eu enviei uma apresentação. Será possível colocar para que sirva de guia? Muito obrigada. Muito bem. Gostei muito de como qualificaram esse rascunho como uma baliza. Uma baliza, porque eu não sei se alguém pode me corrigir, mas acho que dos tratados internacionais que temos, esse, da minha percepção, é aquele que mais participação e olhos tem sobre ele próprio. E eu penso que é porque está abordando um tema, um assunto, que vemos diariamente a diferença de, por exemplo, o protocolo de Miriam Mata, com mercúrio, que apesar de ser uma substância que está presente, não é visível. Então, o plástico é especial porque tem duas dimensões. Uma que é visível, que infelizmente vemos diariamente na rua, mares, nos barrancos, em muitas partes. E tem uma parte invisível, que é essa parte das substâncias químicas tóxicas com as quais estamos em contato a maior parte do tempo, tanto nas roupas, nos brinquedos, com as crianças, nos elementos utilizados na escola. Quase todo dia estamos com esse material, também com os alimentos. Desconhecemos que estamos expostos a uma grande variedade de substâncias químicas. Então, gosto muito de que seja chamado desse jeito, porque é um documento que foi muito observado, não apenas pelos países e pela indústria envolvida, mas também por muitas organizações da sociedade civil e por comunidades afetadas, impactadas diretamente pela contaminação plástica. Próximo slide. Como foi muito bem explicado por Alejandra, vamos para a terceira reunião do Comitê Intergovernamental em novembro, e nessa reunião, a base das negociações vai ser esse documento chamado Rascunho Zero, ou Rascunho Preliminar, para que depois, nas seguintes reuniões, Canadá, Coreia, possamos contar com um documento definitivo que em 2025 possa iniciar o processo de assinatura. Temos muito pouco tempo, então, e é muito trabalho, muito dinamismo por parte de todas as organizações para que em 2024 possamos ter um texto final. Próximo slide. O que é o rascunho zero ou rascunho preliminar? Muito bem, esse é o documento base para que se desenvolva ou redija um instrumento jurídico internacional que, por mandato, aí coloquei o número da resolução 5/14, de 2 de março de 2022, e qualificou que deve ser vinculante, já foi explicado por Alejandra. Obrigatório cumprimento para as partes sobre a contaminação por plástico, incluído o meio marinho. Nesse documento, se diz que as abordagens apresentadas, além de serem vinculantes, também há alguns voluntários que vão se basear na colocação global.
Aí está o primeiro alarme, então, se vamos estar trabalhando com uma abordagem voluntária em um instrumento que de origem está se colocando que seja vinculante, temos que ter muito cuidado sobre quais as medidas que vamos permitir que sejam voluntárias para a parte e quais vamos exigir que sejam vinculantes desde a sociedade civil. É como disse Alexandra também, estamos em caráter de observadores, não temos voto, mas temos voz. Também o mandato diz que aborde todo o ciclo do plástico, e aqui coincido com o que mencionou a companheira pelas experiências que tivemos no campo, que realmente a cadeia do plástico estaria vendo também se o ciclo de vida do plástico tem um enfoque totalmente, uma abordagem econômica, também a cadeia da destruição do plástico do ponto de vista dos direitos humanos e justiça ambiental. E dessas duas abordagens poder equilibrar, né? Porque eu vou adiantar um pouquinho a conclusão, mas pelo que vimos, o documento desse rascunho preliminar tem uma forte marca econômica que também vamos ver daqui a pouco, porque a intenção de hoje é apenas dar um panorama geral e também o mandato diz que isso tem que estar centrado na declaração do Rio sobre meio ambiente e com as circunstâncias e capacidades também nacionais. E aí temos que ter bem claro dos nossos países quais são especificamente as nossas circunstâncias e capacidades nacionais para abordar este problema, porque há países que nem sequer são produtores de plásticos que estão recebendo os detritos plásticos de outros países. Então, as circunstâncias de cada região são diferentes e eu acho que, como América Latina e o Caribe, deveríamos ter esse panorama bem claro. Seguinte slide. Este seria o sumário, né? O índice desse rascunho preliminar. É complexo, né? É um documento que está estruturado em 8 partes, tem 101 notas de rodapé que são interessantes e que ajudam a compreender por que está sendo estabelecida alguma medida ou de que outros tratados internacionais estão assim alimentando este acordo, né? Então é interessante ler essas notas de rodapé e esses 8 pontos estão divididos em diferentes incisos com subtemas e cada inciso apresenta, por sua vez, outras várias subdivisões. Então, é um documento complexo, como já disse, mas se começamos da análise do índice, que é aqui no México, estamos tentando fazer essa análise que ainda não terminamos, né? Uma análise que está em andamento aqui para nós. Pode dar, talvez, um mapeamento, umas ideias de como foram apresentados os temas nesse documento preliminar. E vemos, na primeira parte, não vou ler todo o índice, não tenham medo, mas a primeira parte, podemos ver marcadores de posição, onde diz definições, princípios e alcance. Isso quer dizer que está aberto para as próximas rodadas de que os países façam as suas contribuições e propostas. A parte 2, que é uma das partes que nós já analisamos, fala, ou tenta pelo menos abordar o tema do ponto de vista do ciclo de vida dos plásticos. No entanto, da análise já feita, vemos que este ponto está apresentado com uma certa falta de equilíbrio entre as medidas para cada uma das etapas do ciclo do plástico e vemos com preocupação que a parte de águas, acima chamada também upstream, parte dos produtos plásticos e da produção das substâncias químicas e
polímeros perigosos. E não vai mais para trás, digamos, né? Mas nas origens, porque vemos que todas essas substâncias precursoras dos plásticos, que têm base no petróleo, no etano e no metano, para produzir essa substância chamada etileno, vemos que essa substância etileno mata mais de 78% do etileno que se produz é para fabricar plásticos. Então, aí é um pouco mais falta um pouco mais de investigação, pesquisa, para saber como podemos propor que os precursores do plástico possam também serem aqui incorporados nessa parte. Podemos passar ao seguinte slide. Este é um exemplo de como estão apresentados. Vemos no objetivos, temos duas opções, e depois apresenta sub-opções que poderiam enriquecer qualquer uma dessas duas primeiras. Então, qualquer pergunta, por favor, façam agora, podem me interromper para não perder ou não esquecer a pergunta. Esse é um exemplo de como está redigido, né? Essas duas opções. Podemos passar para o próximo slide. Também vemos que um dos pontos positivos que nós vimos nesse rascunho preliminar desculpe, que esta petição feita a partir das organizações e de muitos dos países é que trate o assunto da perspectiva da saúde humana, dos ecossistemas e do meio ambiente. Outro dos pontos positivos que vemos que está incluído no documento é que fala de transição justa, mas, como já mencionei, está falando de um ponto de vista econômico. E aqui perguntamos, sim, muito bem, transição justa é muito necessária para todas as pessoas que estão dedicadas à armazenagem, separação, triagem e que precisam condições de vida e de trabalho dignas e que devem ser elas consideradas. Mas o que acontece com as comunidades que estão sendo afetadas diretamente pela contaminação plástica e já sofrem doenças por toda essa cadeia de contaminação química que está nos seus corpos ou pelos ecossistemas que já estão colapsados? Da coletiva Malditos Plásticos, falamos de territórios colapsados pelos plásticos. E eu acho que isso não está incluído neste primeiro documento e consideramos que é necessário tratar. Também se fala de um financiamento diferenciado de acordo com os níveis de responsabilidade. No plástico, o princípio de responsabilidades comuns e diferenciadas para financiar e poder cumprir com esse tratado, esse acordo. No entanto, na leitura que fazemos desse primeiro rascunho, vemos que uma das partes que são a alma para uma interpretação jurídica que tem a ver com as definições ainda não existem. Então, até não saber de que estamos falando, até que não fique claro de que estamos falando, quando dizemos, por exemplo, um gerenciamento ambiental racional, de que estamos falando quando falamos sobre reciclagem. Então, aí vai ser difícil, né, poder fazer uma interpretação e poder estar a favor ou contra de alguma dessas opções, se não sabemos, se não conhecemos as definições que são a alma da interpretação jurídica de qualquer instrumento. Próximo slide. Obrigado. Pontos de preocupação. Como já falei, não temos ainda as definições. Esse processo de definições vai ser árduo, né? A próxima rodada, nós pensamos que serão extensas, né, para negociar, onde aí vão jogar os contextos geopolíticos dos diferentes países para impor suas propostas. Também devemos levar em conta quais princípios vão reger este instrumento.
Não fica claro até agora a questão da diminuição da produção, e esse é um ponto que já foi pedido, né? A sua incorporação. Há outro tema referido às isenções, e este também é um ponto de preocupação, porque da experiência que temos a nível nacional, sobre qualquer medida de implementação. Um exemplo disso seria a questão do higiene e inocuidade. Todos os plásticos de uso único seriam permitidos, se não como aparecer numa lei local que, afortunadamente ou felizmente, conseguimos parar. Não se tratam os precursores do plástico, não há uma análise dos direitos humanos e de justiça ambiental nesse primeiro rascunho, e a responsabilidade ampliada do produtor ou estendida do produtor nos preocupa que apenas está encaminhado à reciclagem e não fica clara uma definição de reciclagem. Isso pode abrir a porta a falsas soluções, como a incineração, a pirólise, o coprocessamento, e que os mais afetados, que somos os países do sul global, porque inclusive há um comércio transfronteiriço de detritos plásticos sob esse título de reciclagem, sem que os países tenham a capacidade para concretizar, e termina se queimando em fornos, cimenteiros ou em terrenos de aterro sanitários ou incineradores. Próximo slide, por favor. Bom, uma pergunta que estamos fazendo é: o que vamos fazer com os passivos ambientais ou com os territórios colapsados pelos plásticos? Talvez está faltando um enfoque de reparação, um ponto de vista que atenda este ponto, porque não temos um diagnóstico de quais serão os territórios, os passivos ambientais por plástico, mas temos muito próximo, né? Cada vez que vemos que está queimando um lixeiro, um leixão, cada vez que há um incêndio numa fábrica ou em instalações de reciclagem, que cada vez são mais os incêndios registrados nesse tipo de indústria de instalações, né? Esse é um grande problema. Próximo slide, por favor. Bom, um dos desafios que vamos ter nas próximas negociações, como já falei, é definir que sejam medidas vinculantes e não medidas voluntárias. E um dos pontos mais importantes é como vão ser tomadas as decisões, porque ainda está sem resolver esse ponto, se será pelo consenso ou por maioria de votos. E aqui entra, então, o jogo geopolítico, né? Queremos que seja a partir de uma perspectiva dos direitos humanos, de justiça ambiental, e que as isenções sejam para os artigos realmente necessários, e ter também como objetivo o princípio de não regressão, para que todas as medidas alcançadas ou tomadas pelos países sobre proteção não possam se regressar ou serem retrotraídas. Próximo slide, já estou terminando. O que podemos esperar da INC3? Bom, primeiro, como disse, negociações extensas, complexas, sessões intensas, com muita presença da indústria, fazendo lobby, e também muita presença das organizações da sociedade civil e das comunidades afetadas, fazendo também um equilíbrio para que possam ser vistas estas outras dimensões que nós apresentamos. Outra das coisas positivas que não mencionei, com isso terminou, um capítulo dedicado à transparência quanto às substâncias químicas, e está se propondo um sistema harmonizado de comunicação dessa transparência. E com isso termino. Muito obrigado, e aqui fico à disposição para perguntas ou comentários. Muito obrigado, Larissa. Vamos fazer agora uma rodada de perguntas no final, né? Muito obrigado por nos ajudar
Muito obrigada por nos ajudar a compreender esse documento tão complexo e também por esclarecer, né, as consequências dessas longas comunicações, negociações que terminam sendo apresentadas em documentos extensos. Então, agradecemos todo esse trabalho. Nesse contexto, voltaremos, então, a conversar com Ale, que, de forma muito breve, por favor, queremos que nos comente como podemos utilizar o tratado e o rascunho zero como ferramenta de incidência dentro dos nossos próprios países, ou seja, o que nós podemos fazer dos nossos lugares, nossas comunidades, meios de comunicações, comunidades, como podemos incidir nas decisões dos delegados dos diferentes países, qual seria as possíveis ações para nos prepararmos para esse novo INC que vem. Bom, em primeiro lugar, eu digo que, a partir da minha experiência como ativista, eu uso o fato de que esteja sendo redigido esse tratado para chamar a atenção sobre todas as pessoas, sobre a cidadania e as autoridades locais, sobre a necessidade de tratar esta problemática. Porque a verdade é que, para muitas pessoas, o plástico não é um problema, e, pelo contrário, é um material que facilita a vida, né? E, na verdade, esse comportamento está relacionado com a falta de informação, porque se todas as pessoas soubessem o efeito que está tendo os plásticos nos seres vivos, nos ecossistemas, na nossa própria saúde. Essa perspectiva mudaria muito, mas como sei que não existe esse nível de informação tão semelhante, equilibrado no público em geral, quando fazemos atividades para levantar a consciência sobre as pessoas, sobre a necessidade de abordar essa crise dos plásticos, e eu faço referência a esse processo do tratado como uma espécie de prova do nível de seriedade que tem essa problemática, para que os países tenham tomado a decisão de ter esse tratado para acabar com a contaminação do plástico, se vê a importância de abordar o tema desse jeito. Então, serve como uma ferramenta, o tratado propriamente dito, e o processo serve como uma ferramenta de incidência em nível local, por exemplo, com as autoridades municipais para que manejem a atenção sobre a necessidade de abordar essa problemática, sob a perspectiva da redução e uso do plástico. Também é muito importante, como estamos vendo, que a cidadania ocupe um papel o mais forte possível para incidir no processo, como disse Larissa muito bem. Aqui há interesses contrapostos em certos setores, e há setores que não querem que esse tratado seja redigido, ou que seja um tratado o mais suave possível, o mais leve possível, que tenha como principais medidas que elas sejam voluntárias, que as decisões se tomem por consenso, que um só país tome todas as decisões. Então, para esses setores que têm esses interesses, são muito poderosos. Estamos falando da indústria dos petroquímicos, por exemplo, e nos países onde esses setores têm mais influência, esses países têm as posições mais conservadoras dentro das negociações no Comitê Intergovernamental de Negociações. Falamos, por exemplo, da Arábia Saudita, que é um férreo defensor do consenso na tomada de decisões e de tudo quanto tem a ver com permitir que continue sendo reproduzida a cadeia de produção do plástico. Então, os governos se veem pressionados pelas indústrias, e a indústria ocupa muito espaço de lobby. Sabemos muito bem organizações e pessoas
que fazemos tudo isso, já sabemos. Então, é importante que a cidadania ocupe a maior quantidade de espaços possíveis nesses ambientes, onde pode ser abordadas as delegações dos países e também dentro dos nossos próprios países, entre as reuniões de negociação do Comitê Intergovernamental. As organizações, podemos fazer lobby permanente com o governo, enviando cartas, pedindo audiências, fazendo ações, tomando ações públicas para chamar atenção e informar sobre o processo de redação do Tratado de Plástico e a necessidade de que esse processo acabe com um tratado que reduza drasticamente a produção de plástico, que realmente é a medida mais importante que deve conter esse tratado. Então, de um lado, é super importante que informemos o mais possível ao público, o público em geral, o processo desse tratado, a necessidade de que exista uma obrigação de reduzir drasticamente a produção de plástico para respeitar os limites planetários, para defender e promover os direitos humanos e que os nossos governos saibam que existe muita gente vivendo, pedindo que esse tratado contenha questões fundamentais. Então, há muito que podemos fazer para ter incidência, quantos mais olhos estejamos enxergando esse processo e mais pessoas peçam aos governos que tenham uma posição forte para que esse tratado seja mais efetivo e mais os governos vão se sentir obrigados de responder a essa demanda social. Então, esse é o chamado, o convite, vamos estar disponíveis para apoiar nesse trabalho. Muito obrigado, Alejandra. Como disse Larissa, não temos votos, mas sim voz, e vamos fazer o possível para que essas vozes sejam escutadas e para incidir nesse tratado. Não temos muito tempo, mas temos algumas perguntas. Para dar passagem... Não. Por favor, deixe de compartilhar a tela. Larissa e Ale, muito bem, obrigada, obrigada. Ale e Larissa, por favor, vamos responder algumas perguntas, porque não temos muito tempo, como já disse. Hugo Correa diz, acho uma excelente ideia o marco vinculante internacional, mas conhecendo os impactos do plástico e das alternativas que se implementem como alternativas, existe a possibilidade de financiamento para reciclagem e eliminação do plástico que possa concorrer com a produção de hidrocarbonetos? Quem vai responder? Ale, vejo que você está sorrindo. E vejo que a Larissa não está com o áudio. Não, fala. Vamos, Ale tem a palavra. Em verdade, nesse momento, estão todas as possibilidades abertas. As possibilidades vão se fechar na medida em que se façam as negociações, concretizando a opção de certos efeitos que vão ir estabelecendo como vai ser implementado o tratado e da perspectiva das organizações membros de Gaia que promovemos o lixo zero, deixamos assim aberto a possibilidade, porque o que queremos é que o plástico não só seja substituído por outro material, que continue tendo o mesmo uso e finalmente tenha o mesmo efeito contaminante e de destruição dos territórios onde é obtida a matéria-prima, queremos que se implementem sistemas lixo zero. O que significa isso? Que os produtos estejam desenhados
para que não sejam tóxicos, para que tenham longa duração, que possam ser reparados, reutilizados e, finalmente, como última opção, para que possam ser reciclados de maneira segura. Isso significa, por exemplo, desenvolver e fortalecer sistemas de retorno de embalagens, preenchimento, venda a granel, que são questões que existiram nos nossos países durante décadas antes de aparecer o plástico e seu uso descartável de forma tão generalizada como está atualmente. Então, o tratado pode conter parágrafo para promoção de investimento nesse tipo de sistemas, e assim se possa avançar para o abandono do plástico, abandono do uso de combustíveis, como matéria-prima para a fabricação de embalagens, mas também que não utilizemos outro tipo de produção para substituir o uso descartável e, igualmente, teria impactos ambientais negativos, principalmente nos países latino-americanos, que são fonte da matéria-prima virgem em muitos processos industriais, que alimentam mercados globais, não só nos nossos próprios países. Então, essa escala de produção gera esses impactos ambientais, sociais, culturais, tão negativos, destrutivos no nosso país, nos nossos países. Eu ainda vejo que existem essas possibilidades disponíveis. E eu queria adicionar que, ao que disse Ale, que teríamos que estar vinculando, quando a ONU fala da tríplice crise ambiental, de um lado fala da crise de mudança climática, por outro, da perda de biodiversidade, por outro lado, fala da contaminação química por plásticos. Então, se não vinculamos os três numa só crise, que é de saúde planetária, e abordamos também esse texto, que também não está relacionado com o problema de mudança climática, embora esteja relacionada diretamente pela extração de combustíveis fósseis para a produção dos precursores do plástico. Então, teríamos que estar fazendo essa vinculação para poder entender que o que nos estão oferecendo, as soluções que nos estão oferecendo não são as que precisamos para ir para frente, para sair dessa complexidade de problemas. Então, vamos com a última pergunta, que estamos quase no final, um pouco passados. Então, 5 minutos não é nada. Lucia diz, o tema de responsabilidades comuns mais diferenciadas se refere só a que o Sul Global precisa de mais financiamento que o Norte Global, ou que o Sul Global pode pegar mais tempo para cumprir com o que o tratado exija, porque o último acho que pode ser prejudicial. O que quer esse princípio, o que quer expressar, é que existe uma disparidade na contribuição ao problema e que essa disparidade deve ser vista nas obrigações e responsabilidades dos diferentes países, e que nem todos os países têm que ter as mesmas obrigações nem responsabilidades, porque há países que estão produzindo e contaminando, poluindo mais nesse tema. Então, se refere a que isso pode ser aplicado tanto às medidas de implementação quanto às de financiamento.